Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, queridos irmãos, queridas irmãs. Estamos aqui mais uma vez para estudarmos mais um pouco da porção da palavra do Senhor. E por essa aula ser uma aula que contém muito texto, bíblico, nós vamos tentar ser o mais prático possível, o mais sucinto possível, para que possamos facilitar o nosso estudo de hoje. Antes de mais nada, vamos orar. Senhor Deus, nós te somos gratos por todas as coisas e pela oportunidade de mais uma vez estarmos aqui para estudarmos a tua palavra. Te rogamos, Senhor, que o Senhor possa abrir o nosso coração e o nosso entendimento para que possamos, ó Deus, compreender as tuas verdades, as verdades contidas na tua palavra. Toma cada um irmão e irmã, ó Deus, que vai participar desta aula também, e que, assim como diz o próprio nome de Apocalipse, que é a revelação, que o Senhor possa se revelar a nós através da tua palavra. Que não seja eu, mas seja o teu Espírito Santo a mais uma vez nos conduzir nesta lição também. Nós te oramos no nome de Jesus. Amém. Bom, muito bem, irmãos. Nós estamos então hoje na lição de número 11 e na verdade estamos aqui já no livro de Apocalipse, e hoje a nossa aula se baseia do capítulo 8, versículo 2 até o 11, 19. Na verdade, nós estamos continuando, praticamente, vamos dizer assim, a aula da semana passada, quando estudamos com a Júlia a respeito dos selos. E como já dissemos aqui na primeira lição, os textos de Apocalipse, eles são textos que não podem ser entendidos como uma história, um livro de história, um texto de história, onde temos começo, meio e fim, mas deve ser entendido, na verdade, como seções que se sobrepõem em paralelo, sempre apontando para uma única verdade, que é a segunda volta de Cristo, ou a segunda vinda de Cristo, a volta dele. Bom, nós já dissemos aqui, mas é importante também nós lembrarmos de que o texto de Apocalipse traz muita simbologia, sinais, figuras, que não podem ser vistos de forma literal, mas como uma representação. Seria também um pouco leviano da nossa parte dizermos de que os textos de Apocalipse, com relação à questão dos números, por exemplo, devem ser interpretados de forma literal, e de que o número tal representa isso, ou representa aquilo, ou representa aquilo outro. Claro, vamos procurar sempre encontrar da parte de Deus uma revelação a respeito disso, como o próprio nome do Apocalipse já sugere, mas sem viajarmos, vamos dizer assim, de uma maneira incoerente, para podermos simplesmente dizer, a interpretação é esta, tá bom? Só para facilitar. Como disse, nós vimos na aula anterior a respeito dos 7 selos, a quebra deles, enfim. Vimos lá também a figura dos cavalos, seus cavaleiros, suas representações. Aprendemos que na quebra, na verdade, de cada selo vem um mal sobre as pessoas da terra.
Bom, os selos falam do sofrimento da igreja perseguida pelo mundo. As trombetas, por sua vez, falam do sofrimento do mundo incrédulo em virtude das orações da igreja. Os selos mostram o que vai acontecer na história até o retorno de Cristo, dando particular atenção ao que a igreja terá de sofrer. Enquanto isso, as trombetas, começando no mesmo ponto, descrevem o que vai acontecer na história até o retorno de Cristo, dando ênfase no sofrimento que o mundo sofrerá como a expressão da advertência de Deus. Quando uma trombeta é tocada, é sinal de anúncio de algo. Então, essas 7 trombetas são a representação do anúncio de determinadas coisas que vão acontecer, de juízos. As trombetas estão divididas em 2 partes: catástrofes naturais, na primeira parte, e sofrimentos impostos aos homens já na segunda parte. Bom, vamos ver então, como já disse, o nosso texto ele começa no versículo 2 do capítulo 8 e vai até o capítulo 11, versículo 19. Nós vamos falar aqui e não tem como a gente ficar dando muita referência para você do versículo exatamente que nós estamos falando. Então, nós vamos falando, tentando entender o que o texto vai nos mostrando aqui, parte a parte, tá bom? Vamos lá, só para a gente começar, eu queria ler aqui rapidinho os 5 primeiros versículos que dizem o seguinte, capítulo 8. Quando o cordeiro quebrou o 7º selo, houve silêncio no céu durante quase meia hora. Então, vi os 7 anjos que estão em pé diante de Deus e lhes foram dadas 7 trombetas. Veio outro anjo e ficou em pé junto ao altar. Com incenso de ouro lhe foi dado muito incenso para oferecê-lo com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que está diante do trono. E da mão do anjo subiu à presença de Deus a fumaça do incenso com as orações dos santos. Então o anjo pegou o incensário, encheu de fogo do altar e o atirou à terra, e houve trovões, vozes, relâmpago e terremoto. No capítulo 7, de 9 a 13, encontramos, depois da abertura dos 6 selos, que fazem parte do juízo de Deus, encontramos um momento de louvor e adoração a Deus. O texto no versículo 1 do capítulo 8 vai falar de um silêncio no céu por um determinado tempo após a quebra do 7º selo. Isso não significa que o juízo de Deus tenha cessado, mas que o Senhor tem ouvido a oração dos seus servos e já tem determinado o seu juízo para toda a terra. A partir desse momento, 7 anjos recebem 7 trombetas. As trombetas serão tocadas, trazendo parte do juízo de Deus sobre uma parte da terra. Os versos 3, 4 e 5 vão nos falar sobre um anjo junto ao altar. Abrindo aqui um parêntese para a gente voltar ao Antigo Testamento, lá em Êxodo 27, de 1 a 8 e 30, de 1 a 10. Lá no livro de Êxodo, há uma descrição, né, do santuário. O santuário lá tinha 2 altares, um no pátio para o sacrifício de sangue e o outro junto ao Santo dos Santos. E aqui em Apocalipse, enquanto os 7 anjos se preparam para tocar as trombetas de alerta, o altar do incenso do qual sobe fumaça, simbolizando as orações da igreja sofredora. O anjo então enche o incensário de fogo e o lança sobre a terra. E houve então vozes, relâmpagos, trovões e terremotos, como que sendo um preparo para o que há de vir com o toque das trombetas, esse juízo, e também numa representação de que as orações da igreja foram ouvidas. Bom,
Vamos agora, então, mais especificamente, a questão das trombetas. As 4 primeiras vão falar de catástrofe ligadas à natureza. Elas vão sobre a terra, essas catástrofes, sobre o mar, os rios e os astros. Enquanto as 3 últimas trombetas são chamadas de ais. Falam de sofrimento imposto diretamente ao homem. Então, as 4 primeiras não fazem menção ao homem diretamente, mas à natureza, podemos dizer assim, né? Enquanto que as 3 últimas, como se fosse 3 expressões de dor ou de grito, né? São chamadas de ais, né? Então aí como se fosse uma simbologia, né, disto, simbolizando aqui na verdade o juízo de Deus. A primeira trombeta, a gente pode pensar o seguinte: quando a primeira trombeta é tocada, lá no verso 7 do capítulo 8, há uma tempestade de granizo, fogo e sangue que atingem a terra. Isso que acontece, né, na verdade, essa tempestade é semelhante à 7ª praga lá do Egito, está registrado em Êxodo, né? Lembra de quando o povo de Israel estava no Egito como escravo e agora vão ser libertos por Moisés, e aí eles são acometidos por várias pragas. Então, nós vamos encontrar em algumas dessas trombetas algumas semelhanças com relação a alguma praga lá do Antigo Testamento. Não todas aqui as trombetas e não todas as pragas lá, tá, gente? Só para a gente poder entender que existe uma certa ligação nisso. E aqui no caso, em relação à 7ª praga lá do Egito, é acrescentado de sangue, né, essa tempestade. E essa tempestade trouxe então destruição a 1/3 de toda a terra que foi queimada, assim como 1/3 das árvores e de toda a vegetação. Aqui o meio ambiente é atingido, gerando um aumento de poluição, diminuição da produção de oxigênio e, obviamente, de alimentos, né, gerados aí por essas vegetações, por essa parte verde. Este é mais um alerta de Deus, mostrando sua soberania e controle sobre todas as coisas. Essa destruição ainda é parcial, ou seja, ainda existe chance para o arrependimento. Sobre a segunda trombeta, essa segunda trombeta é semelhante então já à primeira praga do Egito, quando as águas do Nilo, lá em Êxodo, foram transformadas em sangue e os peixes então morreram. Aqui em Apocalipse temos o mar sendo atingido num grande desastre ecológico, né? 1/3 da vida marinha, imagina você isso, hein? 1/3 da vida marinha é consumida. A pesca e a navegação também são atingidos, e não só isso, né? Mas também 1/3 das embarcações e dos seus tripulantes, obviamente, também são exterminados aqui. Aqui também a economia gerada através dos mares ou pelos mares, né? As pessoas que dependem dela diretamente e até indiretamente também são, na verdade, afetadas. Na terceira trombeta, nós temos uma estrela chamada de absinto, como que uma tocha que cai do céu. O absinto, na verdade, ele
uma erva amarga. Então aqui é como se um amargor, uma erva amarga, né? Algo que torna a vida, vamos dizer assim, ou algum lugar ou alguma coisa amargo, né? E então, ao contrário do que vemos em Êxodo, quando as águas amargas lá, né, se tornarem água doce, aqui nós vemos a água doce, a água potável, se transformando em água amarga e trazendo assim muitas mortes. Aqui também, não só os rios, mas também as fontes das águas são atingidas. Consequências desastrosas são geradas. Nós sabemos que dependemos da água potável, a água limpa, né, a água sadia, para que possamos usá-la para o nosso próprio sustento até mesmo, né? E para quase tudo, né? O corpo humano, na verdade, ele é composto por 70% de água. E, no nosso caso, a hidratação é essencial para a nossa vida. Mas observamos aqui também que essa não é uma destruição total, mas assim como no caso das duas trombetas anteriores, apenas 1/3 dos rios e das fontes das águas também é atingido. Na quarta trombeta, aqui na quarta trombeta nós não encontramos uma destruição gerada por fogo, mas temos que a terça parte do Sol, Lua e estrelas escurecem, ou seja, perdem a sua luz, né? Há uma diminuição muito grande, porque, como o próprio texto vai nos dizer, a terça parte do Sol, então é como se você dividisse o Sol em 3 partes e apenas agora ficasse com 2 partes apenas dessa luz, assim como das estrelas e da Lua também. Então, depois de atingir a terra, né, o mar, os rios e as fontes das águas, agora é a parte dos astros, né, que estão por cima, né, sobre as nossas cabeças, que vão sofrer essa calamidade. E aí o homem pode ver aqui o controle de Deus sobre toda a sua criação. Deus está até aqui usando a natureza e os seus elementos como um todo para alertar a humanidade. Essas tragédias, na verdade, são essas trombetas de Deus, assim, né, sendo tocadas como que numa convocação à humanidade ao arrependimento. São sinais que vão trazer para o homem que ele não é nada, que ele é totalmente dependente de Deus, que ele não pode fazer nada. Nos nossos dias, e acho que a gente pode até abrir um parêntese aqui rapidinho para falar sobre isso, a gente vai ver que nos 2 últimos anos, né, podemos dizer assim, a gente está terminando 2021, nesses nossos 2 últimos anos nós sofremos muito por conta, e ainda estamos sofrendo muito por conta da questão da pandemia da Covid-19. E isso, mesmo atingindo toda a Terra, muitos são os que não se arrependem, não voltam-se para o Senhor e se acham às vezes autossuficientes, acham que o estudo da doença e das coisas vai daqui a pouco deixar a vida normal novamente e tá tudo certo e vida que segue, eu não preciso me arrepender, eu não preciso me aproximar de Deus, quando na verdade isso é um grande engano, né? Isso é um grande engano. Bom, depois das 4 primeiras trombetas serem tocadas, João vê e ouve uma águia anunciando as outras 3 trombetas que ainda hão de vir.
consequentemente com seus juízos. Essas 3 trombetas restantes são denominadas de ais, numa demonstração de que seus juízos serão ainda mais severos do que os 4 primeiros, né, juízos. O ai, né, não é o ai igual de mineiro não, gente. É ai, letra A e I junto, tá? É uma expressão de dor, de incômodo, de lamento, de tristeza mesmo. Aqui a 5ª e a 6ª trombeta trazem destruição para o homem e a 7ª trombeta para as obras do homem. Vamos então à 5ª trombeta. A estrela que João viu, que tinha caído do céu, não é mais a mesma da 3ª trombeta, né? Lembra? Na 3ª trombeta nós tivemos uma estrela e agora na 5ª trombeta nós temos uma outra estrela que tinha caído do céu. A estrela que João viu foi a estrela caída. João não viu uma estrela caindo agora. A estrela que ele vê já estava caída. E aí a gente pode pensar que a queda de Satanás já aconteceu lá no passado. E ele é um ser caído, um ser derrotado, um ser decadente. Mesmo assim, ainda continua atuando, né, junto da humanidade. Os anjos, na verdade, são descritos na Bíblia como estrelas. Lúcifer se rebelou contra Deus e foi lançado para fora do céu. Diz assim o texto de Isaías 14:12: Como caístes do céu, ó estrela da manhã, filha da alva, como fostes lançado por terra, tu que debilitas as nações. Jesus, por exemplo, vai dizer em Lucas 10:18: E via Satanás como um raio que caía do céu. E a ele lhe foi dado, na verdade, a essa estrela caída, né, foi dada a chave do abismo, né, que vai nos dizer o texto de Apocalipse, de onde sai uma fumaça escura e, na verdade, assim, o abismo é escuro. Não sei se você já teve a oportunidade de chegar bem próximo, né, um penhasco, algo assim, e é difícil de você conseguir ver exatamente o que está lá embaixo. Se tiver vegetação ou se for próximo a uma caverna, então aí mesmo que fica mais difícil. E aí o diabo, na verdade, ele habita em meio às trevas, nele não há luz. Do meio da fumaça, dessa fumaça, saem gafanhotos, que têm poder como de escorpiões. Nós vemos aqui, então, mais uma vez, que o controle de todas as coisas está na mão daquele que está sentado no trono. Satanás, aqui nessa visão de João, ele recebe a chave do abismo, ou seja, ele não tem a chave, ele não tem a chave do abismo, ele recebe a chave. Isso mostra o poder de Deus, né, sobre todas as coisas e sobre Satanás também. Ele, na verdade, ele não tem poder. E o poder também dos gafanhotos, que vai falar no texto, né, que vai ser descrito aqui, é limitado a apenas 5 meses, né? É o tempo em que o gafanhoto vai poder atuar. E isso não deve ser entendido aqui como um tempo literal, tá, gente? 5 meses, na verdade, é a duração da vida do gafanhoto, desde a larva até a plenitude da sua ação. Ele não tem poder para agir o tempo todo. Ele está limitado por Deus em sua ação e também no seu tempo. O texto vai dizer de que
ele poderia causar danos, que ele, na verdade, não podia causar dano à erva da terra, nem a qualquer coisa da vegetação, qualquer coisa verde, ou a uma árvore, né? Ou qualquer tipo de plantação. Apenas poderiam tocar e não matar aqueles que não têm o selo de Deus, ou seja, aqueles que seguem o caminho apresentado por Satanás eram os que seriam atingidos então por esses gafanhotos. Estes também não seriam mortos, não poderiam ser mortos. São feridos, como que por escorpiões, e vão até desejar a morte por isso, mas a morte vai fugir deles, ou seja, é tormento mesmo isso que esses gafanhotos vão trazer. E aí, do verso 7 ao verso 10 do capítulo 9, nós temos a descrição, então, do aspecto desses gafanhotos. Embora soe de forma estranha para nós precisamos lembrar de que João está em espírito, não é? E que ele diz que a aparência é semelhante. João usa o que ele conhece humanamente falando para fazer uma espécie de retrato falado daquilo que ele está vendo. A visão assemelha gafanhotos com cavalo, rosto de um homem, cabelo como de mulher, dentes de leão, couraças de ferro, asas com barulhos de carros puxados por muitos cavalos, cauda com escorpiões e um ferrão. O ser humano, na verdade, sem Deus, sem o selo do Espírito Santo, se engana e é facilmente enganado. E essa quinta trombeta, então, ela vai falar de um tormento imposto aos homens que não tem o selo de Deus. Talvez aqueles que não têm, né, o selo de Deus, eles vão olhar para esses gafanhotos e não vão ver nesses gafanhotos, né, nessa representação aqui dos gafanhotos, mal nenhum, e por isso eles não vão se arrepender. Essa quinta trombeta, ela fala também de um tormento imposto aos homens que não têm o selo de Deus, como já falei, e nesse momento, então, há uma inquietação no mundo. As pessoas não têm paz. Elas vão buscar refúgio na religião, no dinheiro, na bebida, no sexo, nas drogas, na fama, mas o vazio é cada vez maior. A degradação de valores só aumenta. As famílias estão se desintegrando. A imoralidade cada dia tem sido maior, não é? A violência, os conflitos. E o diabo, na verdade, é esse espírito terrível que atua nos filhos da desobediência. E quando a gente começa a olhar esse ponto ou essa parte das trombetas, nós conseguimos trazer muito para que os nossos dias eles estão contaminados por isso, não é? Esses gafanhotos, podemos dizer, eles estão atuando no nosso tempo, porque essas são as coisas que nós vemos. As pessoas buscam, né, o seu prazer, a sua alegria, tentam se saciar a todo custo, através de dinheiro, de bebidas alcoólicas, de práticas de sexo desenfreada, a questão nos nossos dias do homossexualismo, drogas, das mais variadas, né? Famílias se degradando, e tudo isso é consequência, nesse caso aqui, segundo o texto, dessa quinta trombeta, não é? que soa, que traz esses, digamos, esses flagelos.
E é difícil, né, imaginar uma praga mais devastadora do que um bando de gafanhotos. E aí esses demônios que saem do abismo têm uma ânsia destruidora. Eles são comandados por Abaddon e Apolim, segundo nos diz o texto, que quer dizer destruição e aquele que destrói. Eles são impecáveis, impetuosos, destruidores. Você já viu assim, quando você às vezes ouve um noticiário, né, seja na televisão ou algo que você veja na internet, nas páginas dos jornais, de que o filho que matou o pai, quando a gente olha, por exemplo, para as cracolândias, aquelas pessoas parecendo verdadeiros zumbis, não é? E a gente vai ver de que essas pessoas e que essas situações que acontecem são como se, quando a gente olha para uma narração sobre gafanhotos destruindo lavouras, quando eles vêm, eles parece que não deixam nada em pé. Parece que o que eles podem devorar, eles devoram. E assim essa fúria, né, vamos dizer, esse juízo da quinta trombeta, que quando a gente olha, e aí voltando para essas figuras que eu usei aqui, né, e vamos pegar, por exemplo, uma pessoa viciada em crack, quando você olha o antes e o depois, aquela pessoa está totalmente destruída, mas ainda há esperança. Gafanhotos, na verdade, não têm rei, eles agem, na verdade, em bando, né? E esses espíritos malignos, porém, agem sob o comando de Satanás. Aonde? Nas casas, nas escolas, nas instituições, na televisão, no cinema, no teatro, né? Na cultura de modo geral, na imprensa, nas ruas, na vida dos homens, num todo, né? E como uma cavalaria de guerra em disparada geram, né? Provocam um grande tormento. Esses espíritos malignos têm atormentado vidas, arruinado os lares, têm levado jovens, né, a usar drogas das mais variadas, a praticar imoralidade, sexo sem limites ou regras. Semeiam também a ganância no coração dos homens, e que se tornam depravados, né? Tiram a paz. Essa cavalaria, que a gente pode chamar assim, né, desses gafanhotos que saem do abismo em meio à fumaça, o fogo e o enxofre, vem, na verdade, em meio à fumaça negra, trazem grande sofrimento por onde quer que eles passem. E assim a gente chega então à sexta trombeta. Às vezes dá um nó, né, gente, na nossa língua. A intensidade dos castigos, então, eles vão aumentar a cada etapa que vai passando. Ainda que a gente tenha dito a você de que as sessões do Apocalipse, elas são paralelas, mas aqui não tem como João descrever falando uma coisa e outra ao mesmo tempo. Então, por isso a gente vai vendo, conforme a narração dele, como que um aumento, né, desses castigos. Bom, nós vimos que a trombeta anterior, a quinta trombeta, foi o primeiro ai, e que agora na sexta nós temos o segundo e na sétima o terceiro. O juízo da sexta trombeta, então, é tocado, né? E foi
o da quinta ele foi duro, e o da sexta, da quinta foi duro, na verdade, contra aqueles que não tinham o selo de Deus sobre as suas vidas. E o das próximas duas trombetas, da sexta e da sétima, são os dois ais finais e são mais contundentes, né? São acontecimentos mais terríveis que assolarão então os homens desta vez. E o que é que pode ser pior do que, como na quinta trombeta, não é, que os gafanhotos representavam, na verdade, demônios, né, maligno, impondo as coisas às pessoas. O que poderia ser pior do que isso? Bom, e aí a gente vai encontrar aqui, já na sexta trombeta, a figura então de um altar. E nós já estudamos, né, acerca desse altar no capítulo 8, de 3 a 5, onde nós vimos que ele é o altar do incenso, o símbolo das orações dos santos. Portanto, o que temos aqui são as orações comandando, na verdade, esse juízo. A ordem vem do altar para que o anjo, ou para o anjo. E aqui nós vemos que a autoridade dada pelo Senhor, e os anjos também estão sujeitos a Deus e às nossas orações. As pontas do altar de que fala o texto, e gente, não tem como a gente parar para ler o texto, tá? Por isso que eu estou falando, mas conforme você for ouvindo aqui, se você tiver dúvida, você pode apanhar a sua Bíblia, abrir e olhar lá o texto direitinho, tá bom? As pontas do altar, na verdade, citadas aqui, são símbolos do poder de Deus. E mais uma vez aqui nós vemos o controle então de Deus sobre todas as coisas. Esses anjos do que o texto fala não são anjos a serviço de Deus, mas anjos do maligno que estavam presos. Eles vão atuar dentro do limite dado por Deus. O texto vai falar sobre hora, dia, mês e ano dado a eles para matarem a terça parte dos homens. Antes nós já vimos a terça parte da terra, a terça parte dos mares, terça parte dos rios e das suas fontes, terça parte do sol, da lua e das estrelas sendo consumidos. E agora aqui, a terça parte dos homens vai também ser atingida, não é? E então esses anjos recebem essa autorização, não é, para poder agir na hora, no dia, no mês e no ano, para matar então essa terça parte dos homens. E aí, enquanto na quinta trombeta nós praticamente não temos morte, é que elas vão acontecer então para essa parte específica, para esse grupo específico, a terça parte. Deus permitirá que apenas uma porção, né, ou melhor, por uma fração de segundos, os mesmos demônios aos quais foi dado o poder de atormentar o homem por 5 meses, agora que matem as suas vítimas. E aí a gente fazendo uma comparação aqui, se a gente falar que lá na quinta trombeta nós tivemos uma autorização para que os gafanhotos pudessem atuar por 5 meses, aqui é uma fração de segundos, vamos dizer assim, né? Dia, hora, mês, tudo certinho, porque imagina, se fosse dado 1 mês, 5 meses, não sobraria, na verdade, ninguém, né? Quando, voltando aqui um pouquinho lá para o Antigo Testamento, quando Moisés libertou o povo do Egito, algo semelhante aconteceu, né? Deus estabeleceu
a Páscoa, que foi celebrada pela primeira vez pelo povo israelita, ainda na terra da escravidão. A Páscoa possui rituais que visavam proteger os judeus do destruidor que haveria de passar no momento pré-determinado, ou seja, à meia-noite, a fim de matar os primogênitos. Ele estava preparado para executar o seu juízo contra Faraó naquele momento, e somente naquele momento lhe foi permitido tirar a vida dos primogênitos. Não é? Lá no Egito não foi permitido que isso acontecesse antes, mas tinha exatamente o dia, o mês, a hora, tudo certo. Deus age com juízo, mas Deus também age com misericórdia. Enquanto que na quinta trombeta o tormento dura, como já falei, por 5 meses, aqui a morte vai durar alguns segundos, vamos dizer assim, ou minutos, né? Bom, vamos seguir. Aqui na sexta trombeta também João vê um grande exército, né? 200 milhões, com seus cavalos, com suas couraças e com grande poder de destruição. Os seus cavalos são uma espécie de... são especiais, na verdade, né? Eles representam força, porque o cavalo é forte, né? Ele tem aí uma representação de cabeça de leão. Os leões, na verdade, são ferozes, né? Na sua natureza. A sua cauda são semelhante à serpente, não a cauda do leão, a cauda desse ser que João vê, tá, gente? Com cabeça de cavalo. São semelhantes à serpente e têm cabeças, as serpentes, tá? E com elas danificam. As serpentes, em geral, elas são venenosas, né? E o seu veneno, na maior parte das vezes, é um veneno mortal. E é da boca da serpente onde sai, então, esse veneno e o seu mal. Da sua boca, ou seja, dos cavalos que João vê, dessa figura, saem fogo, fumaça e enxofre. Em geral, quando a gente pensa em fogo em grande proporção, quando a gente vê um incêndio, por exemplo, nós sabemos que as consequências elas são desastrosas. E no caso de fogo intenso, as pessoas podem morrer pelo fogo, né? O calor do fogo que queima. Elas podem morrer pela inalação da fumaça ou ainda atingida por gases tóxicos, que na verdade são representados aqui pelo fogo, a fumaça e o enxofre. Nós vemos aqui também claramente que Deus está dando uma chance ao homem para o arrependimento. Porém, o mais triste da sexta trombeta, e o texto vai falar isso, é que mesmo vendo a ação desse exército do mal, aqueles que não foram atingidos por esse juízo, né, os que sobreviveram, eles não se arrependem da idolatria e nem dos seus pecados. Nós vemos, então, claramente Deus dando uma chance para o arrependimento, mas, novamente, o homem rejeitando. E a gente vê isso muito, né, gente? Pessoas que recebem de Deus uma oportunidade, recebem de Deus a chance de se arrependerem dos seus pecados, de se arrependerem das suas ações, dos seus males, e mesmo assim preferem continuar no pecado, mesmo assim preferem continuar em meio ao mal, em meio a tantas coisas, né? Tantas práticas contrárias à vontade de Deus, contrárias ao querer de Deus, né? Pessoas que acham que o prazer da carne, o prazer que elas alcançam ou acham
que alcançam através das drogas, do sexo, de tantas outras coisas usadas de maneira tão errada, vale mais do que a salvação, na verdade, das suas almas, né, das suas vidas. E aí, entre a sexta e a sétima trombeta, nós temos, assim como entre o sexto e o sétimo selo, um interlúdio, né? E aí aqui a gente já está entrando no capítulo 10, até o capítulo 11, verso 15, vai ter esse interlúdio. E aí João vai ver um outro anjo com algumas características. Ele é forte, descendo do céu envolto em nuvens, com arco-íris por cima de sua cabeça, rosto como o sol e pernas como coluna de fogo. Antes da gente continuar, eu quero lembrar de novo para você que nós no Apocalipse temos muita simbologia, muita figura, muito número, e que isso não pode ser interpretado de forma literal, tá, gente? Não pode ser interpretado de forma literal. Em Apocalipse, na verdade, a gente encontra mais de 60 referências a anjos. Alguns interpretam esse anjo que vai falar aqui no início do capítulo 10 como o próprio Cristo, devido a essas descrições todas feitas a esse anjo. Mas nós não encontramos, por exemplo, em Apocalipse, João ou outros anjos adorando esse anjo, ou o anjo adorando um outro anjo em outro texto qualquer. A adoração a Jesus é feita de maneira específica, né? Então, por isso e por alguns outros motivos, nós não entendemos de que essas características, ainda que compatíveis com o próprio Cristo, não indicam que esse anjo fosse o próprio Cristo. Aqui também, João recebe algumas ordens de não escrever o que os 7 trovões falam e de tomar o livrinho que ele vê, que está aberto na mão do anjo, e devorá-lo. João recebe essa ordem. A João ainda foi dito ser necessário profetizar a respeito de muitos povos, nações, línguas e reis. A gente sabe que o homem naturalmente é ansioso e que quer saber ou adivinhar o que está por vir. E a palavra de Deus nos diz que tudo tem um tempo determinado por ele para acontecer. Assim como Ezequiel, e está registrado lá em Ezequiel 3, de 1 a 3, comeu o livro e achou doce como mel, João também, e a João é dada essa ordem, né? Toma o rolo aberto e come, ou devora, em algumas outras versões. A palavra de Deus foi, então, esse livro, né? João come, e ao comer, na sua boca ele é doce como mel, porém no seu estômago ele é amargo. E a palavra de Deus, ela é assim, não é? Ela, quando nós a recebemos, não é? Ou quando ela sai da boca daqueles que proclamam o Evangelho, ela é doce. Porém, quando ela chega e começa a revelar, então, o pecado do homem, começa a mostrar ao homem aquilo que ele está fazendo de errado, ela acaba, na verdade, se tornando amarga, né? Por conta do seu juízo. E aí a gente vai chegar, então, no capítulo 11, né? Lá no início do capítulo 11, João recebe uma ordem de medir o templo, deixando uma parte, né? Que é a parte do pátio de fora, o que simboliza, então, essa medição no santuário. E aí a gente vai ver que, conforme o texto do capítulo 21:15, a gente vai estudar lá na frente,
e algumas passagens do Antigo Testamento, registrada em Ezequiel e em Zacarias também, essa medição significa apartar ou separar o povo de Deus do povo pecador, do povo profano, para estar completamente seguro e protegido de todo mal. Essa figura é a mesma que aparece, então, na verdade, dos 144 mil selados que a gente já estudou lá no capítulo 7, 4, dos homens que receberam o selo de Deus no capítulo 9, versículo 4. Esses que são medidos, na verdade, são os verdadeiros adoradores, o verdadeiro Israel de Deus, a verdadeira igreja, em contraste com os gentios ou aqueles que estão do lado de fora, né, da igreja, que estão fora do aprisco do Senhor e vão, na verdade, perseguir a igreja e adorar o anticristo. Essa proteção, na verdade, não se estende a todos os que se dizem cristãos. Os santos vão sofrer severamente, mas nunca vão perecer. Serão protegidos do juízo final. Mas os membros mundanos da igreja, que amam o mundo, esses sim estarão sem proteção. E aí a gente chega, então, às duas testemunhas que estão registradas lá no capítulo 11. Assim como os missionários eram enviados de 2 em 2, assim a igreja cumpre também, né, a sua missão no mundo. Assim como o fogo do juízo e condenação saiu da boca de Jeremias, devorando os inimigos de Deus, assim também a igreja anuncia os juízos de Deus aos ímpios. E a igreja, na verdade, ela vai ser indestrutível até completar o seu trabalho. A igreja, ela é provada, mas não desamparada. As testemunhas são preservadas, segundo o texto nos diz, até concluírem o seu testemunho. E aí a gente vai chegar à sétima trombeta. Com a sétima trombeta chega a glória de Deus e o triunfo final da igreja, com a chegada da noiva na casa do Pai. Os céus, então, vão romper, né, de alegria, de festa, de celebração. A gente lembra, então, que a sétima trombeta aponta para o fim das oportunidades. Aqui, na verdade, não é um dia, mas dias, capítulo 10, verso 7. Visto que a sétima trombeta trazem os 7 flagelos ou as 7 taças da ira de Deus, que a gente vai estudar ainda mais à frente. Enquanto que em Apocalipse 4 a gente viu os anciões louvando ao Criador, em Apocalipse 9, 5, eles adoram o Redentor. Aqui a ênfase é sobre o conquistador e rei. Enquanto os santos estão dando graças, os ímpios estão enfurecidos. Em Apocalipse 11, 2, os ímpios estão perseguindo a igreja. Em Apocalipse 11, 9, eles estão se alegrando por matar membros da igreja. E em Apocalipse 11, 18, os ímpios estão furiosos porque a igreja está na glória. Os ímpios não ouviram as testemunhas, não escutaram a voz de advertência, nem abandonaram seus pecados. Por isso, quando chega o juízo, eles estão cheios de fúria, de raiva, de rancor, de mágoa, de ódio, enquanto a igreja está dando graças e adorando a Deus. Enquanto os santos, então, recebem os seus galardões, os ímpios são destruídos. Os santos ressuscitam para a vida, para a glória, mas os ímpios enfrentam o juízo e serão exterminados. Não aniquilados, ou seja, banidos para sempre da face de Deus. O dia do juízo
será de glória para os santos, mas será um dia de ira, da ira de Deus para os ímpios. Esse dia já está determinado. Ele será dia de trevas e não dia de luz para todos aqueles que desprezam a Jesus e que perseguem a sua igreja. Essa sétima trombeta é proclamado como o último ai. Isso porque as chances, então, acabaram. E agora não existe mais oportunidade, não existe mais apelação. E aí aqui fica então uma pergunta para mim e para você diante dessas 7 trombetas, desses 7 juízos de Deus que afetam tanto a natureza quanto afetam aos homens também. Quem sou eu e quem é você? Nós estamos dentro do santuário ou nós estamos no pátio? Nós somos uma testemunha fiel a Deus ou somos amantes do mundo? Onde você vai estar quando a 7ª trombeta tocar? Quando Deus vier aplicar esse juízo também. Nós vamos estar dentro do templo, não literalmente, não é? Ou seja, inclusos, inseridos na igreja espiritual, na igreja do Senhor, na igreja celeste, ou vamos estar sendo atormentados pelos flagelos. Isso me faz um pouco lembrar a respeito da Arca de Noé, não é? Quando aqueles homens que tiveram tantas oportunidades para entrarem também na arca, decidiram ficar do lado de fora. E depois queriam a todo custo entrar na arca, mas a oportunidade já não era mais dada. Eles não podiam mais entrar na arca. E vai haver esse tempo então em que as pessoas vão querer, mas não vão poder, não vão ter acesso, não vão conseguir. O tempo da oportunidade é hoje, agora, exatamente nesse momento. Tem um hino do cantor cristão que diz assim: amanhã pode ser muito tarde, hoje Cristo te quer libertar. E a palavra do Senhor então está nos dizendo: volte-se para o Senhor enquanto é tempo, busque-o enquanto Ele está perto. Que possamos estar na parte de dentro, mas que possamos também, com o nosso testemunho, com as nossas palavras, com as nossas ações, darmos bom testemunho, né? E trazermos aqueles que estão no mundo, que estão mergulhados no pecado, para a presença do Senhor, para que eles possam também entregarem a sua vida ao Senhor e aí serem libertos de todo mal, de todo pecado e de todo erro, e do inferno também, e da fúria de Deus e da aplicação desses juízos. E assim a gente termina aqui a nossa aula. Eu tive que correr um bocado, né, gente, porque senão a gente estoura aqui o nosso tempo também. Mas a nossa oração é que Deus continue abençoando a cada um de vocês e as suas famílias também. E aqui a gente conclui. Até a nossa próxima aula. Só uma recomendação: quando você for ouvir, se você ouviu toda essa aula e aí ficou com dúvida, nossa, em que ponto que o professor está falando aqui, basta que você pegue o texto de Apocalipse, capítulo 8, a partir do verso 2 até Apocalipse 11, versículo 19, ou seja, o último versículo de Apocalipse 11, que tudo isso está lá inserido nesse texto, né, nesses capítulos.
E aí você consegue ir acompanhando, porque não tinha como a gente pegar e ler aqui o texto de Apocalipse e fazer a referência e tudo, porque a gente iria gastar o dobro do tempo, tá bom? Deus a todos abençoe, um grande abraço e até a nossa próxima aula.